Opa, aqui Paulo, tudo bem? Eu ensino praticantes de artes marciais estratégias que vão otimizar o ganho de peso e seu condicionamento físico ao longo da pré-temporada e temporada, melhorando seu desempenho na luta até em 30%. E hoje nós vamos comentar o porquê que um protocolo de time de proteína é considerado uma coisa muito importante no cenário de um lutador. Todos nós sabemos da eficiência de uma proteína em promover a síntese de proteína a nível muscular, né, através das sinalizações que ela fornece com a sua promoção de aminoácidos na corrente sanguínea. E dentre as proteínas nós temos variadas fontes, né, com diferentes concentrações de aminoácidos. A questão é o seguinte, é que hoje é bem estabelecido que o consumo de 2 vezes mais o que é recomendado, né, para uma pessoa normal em critério de proteína, numa situação de equilíbrio de energia, é considerado satisfatório a nível de manter uma síntese de proteína com um déficit calórico pequeno, né? Ou prover a sua manutenção, pelo menos assegurar a massa muscular esquelética. Porém, fazendo uma analogia, em estudos e investigações recentes, nós temos uma relação através de pessoas que são submetidas a estresse de trabalho ou de exercícios, né, e condições ambientais, onde um déficit energético mais elevado é imposto. E nesse sentido, investigações recentes investigaram a situação de militares, onde eles realizam suas funções e missões com um déficit energético, né, com um balanço energético negativo, a título de 40% de restrição de energia abaixo do equilíbrio energético, né, o que seria a sua manutenção. E isso acontece, né, com o militar devido às condições que são impostas, né, a título hoje em dia que eles têm de refeição ou e contrapondo aos afazeres demasiados que eles têm que fazer a nível de missão. E foi comprovado que uma oferta proteica num teor elevado que é praticado hoje em dia em déficits calóricos, ela não é suficiente para promover estímulos de síntese de proteína muscular nesses indivíduos durante essas ocasiões. Foram testadas, né, a oferta de doses de suplementos em níveis praticados atualmente para testar a sinalização de síntese de proteína no nível muscular, onde em condições de déficit calórico maior, não conseguimos ter tais sinalizações. E então vem-se a urgência de se promover estratégias, né, em torno de protocolos, né, e de testes que irão satisfazer uma oferta de proteína que garanta, né, a manutenção da massa magra desses indivíduos e bem como uma melhor realização das suas funções. E como o militar, nós temos em analogia situações equivalentes em atletas que são submetidos a esportes de classe de peso, que também passam por situações e condições de um déficit calórico negativo, né? Onde são submetidos a cargas
energéticas baixas mediante altas cargas de treinamento. E assim uma proteína moderada, né, ou uma proteína numa taxa normal, onde é preconizado hoje uma leve restrição de energia, não vai ser satisfatório para ter uma condição de manutenção a nível de massa magra. Hoje em dia é medido a eficiência de uma síntese de proteína a nível muscular através do grau de hipertrofia que é promovido, né, em fase aguda. Então, por exemplo, eles pegam um aminoácido, né, que eles chamam de precursor, e eles aferem através da ingestão desse aminoácido, desses precursores, em determinado intervalo de tempo, o quanto que esses aminoácidos vão preencher a matéria, que é a massa muscular, no caso, a nível de causar síntese de proteína a nível muscular, nesse intervalo de tempo, né? Então eles aferem esse preenchimento desses precursores na matéria. Só que nesse sentido, o que avaliou-se, o que está sendo descoberto é o seguinte, é que uma avaliação a nível agudo, que é considerado hoje, ela satisfaz apenas um título de incremento agudo a nível da fibra muscular dos aminoácidos que foram consumidos naquele horário. Porém, ela não considera o catabolismo, né, que acontece concomitante à síntese de proteína, né? A gente está em constante processo catabólico, né, no nosso organismo. Então ela não considera esse turnover de proteínas a nível de corpo inteiro. Então o que é constatado e o que é menos visto hoje em dia é o quanto que uma proteína ela é capaz de restabelecer a nível de turnover de proteínas a nível inteiro, e não só a nível agudo em determinada intervalo de tempo e síntese de proteína somente. Então, se não considerarmos a proteína de corpo inteiro, né, que é o catabolismo que está englobado, não é eficiente para quantificarmos o designado hipertrofia, né, que é o aumento da massa muscular. Sabemos que uma atividade física ela aumenta a necessidade de aminoácidos a nível muscular. E nós temos uma recuperação, né, otimizada, né, e uma absorção otimizada de aminoácidos pós um incremento de atividade física, né, de um trabalho de força. E então esses aminoácidos eles também podem estar agindo só a nível de recuperação, de restauração da fibra muscular, tá? Então eles não estão agindo a nível de hipertrofia, que também é uma outra hipótese que é muito investigada hoje em dia, né? Até quando que esses aminoácidos são quantificados a nível só de restauração da fibra muscular, tá? Temos também a questão de se evidenciar que para estar controlando uma síntese de proteína a nível muscular, é diferente de se estar numa condição de equilíbrio energético ou numa condição de restrição de energia. E então não se sabe até que ponto também uma quantidade de proteína ofertada pode ser eficiente a nível de restaurar as proteínas de corpo inteiro, né, o turnover de proteína de corpo inteiro. Tá? Então toda essa situação
ela se encaixa no cenário do lutador, na questão de esportes de classe de peso. Dentro disso, vem sendo analisado o que poderia otimizar uma questão de síntese de proteína a nível muscular em situações de déficit de energia, que é diferente do que é preconizado hoje em equilíbrio e déficits mais a menos de energia. Tá? E as proteínas, elas têm diferentes composições e concentrações de aminoácidos, bem como quantidade deles. Nós temos uma coisa que ocorre quando ingerimos uma proteína no nosso organismo que chamamos de cinética e velocidade de absorção. Nós temos uma digestão, absorção e distribuição desses aminoácidos. E cada fonte de proteína escolhida, que nós temos várias fontes de formatos de proteínas ofertados, algumas hoje manipulados em forma de suplementos, como os aminoácidos essenciais de formas livres, onde eles tentam otimizar da maneira melhor possível uma concentração de aminoácidos que seja favorável à síntese de proteína. Nós temos a oferta de proteínas intactas também, de várias fontes. Nós podemos citar proteínas lácteas, proteínas do soro do leite, proteínas vegetais, de uma única fonte, intactas. Nós temos hoje a oferta de proteínas mistas, onde se oferta, a gente chama de combos, que a gente vai distribuir essa velocidade de absorção. E nós temos as refeições mistas também, que se encontra no nosso dia a dia e promove uma cinética diferenciada de absorção e digestão desses aminoácidos e consequente distribuição deles a nível periférico e sinalização de construção de massa muscular. Assim, o que é considerado na questão de um cenário de esporte de classe de peso? Por que o protocolo de time de proteína é um processo importante e tem que saber ser realizado pelo atleta? Porque cada proteína tem uma velocidade de absorção e cada proteína ela pode ser oportunizada em determinada condição. E o que vai influenciar isso é sua concentração de aminoácidos e a quantidade de aminoácidos que ela tem. Então nós temos proteínas de rápida absorção, que promove uma cinética de aminoácidos essenciais, que é o critério principal, a concentração de aminoácidos essenciais na corrente sanguínea para promover hipertrofia muscular. E temos proteínas que garantem uma síntese de proteína a nível muscular no início, a nível pós-prandial, dentro de uma fase aguda. Temos proteínas que são melhores para garantir essa síntese de proteína muscular pós-atividade física, que tem um retrospecto maior nessa oferta de aminoácidos essenciais pós-atividade física. E temos proteínas que têm uma cinética e garantia de se manter a síntese de proteína muscular acima dos níveis basais em horários mais alongados. E temos a mistura delas, que você pode utilizar a mistura dessas proteínas para potencializar determinadas situações e garantir essa oferta de aminoácidos constante. E o fato é que numa situação de restrição de energia abrupta, onde se tem acima de 30%
até 40%, 50% de déficit de energia, né, abaixo da energia de equilíbrio, a síntese de proteína a nível muscular deixa de ser o critério principal de análise. E o turnover de proteínas a nível corporal passa-se a ser um critério de análise principal. Por quê? Porque a construção de massa muscular, ela não é prioridade a nível de restrição energética. O seu corpo ele vai oxidar essa proteína toda, né, utilizando ela como energia. Um dos caminhos é a oxidação. E então você sabe até que ponto temos que oferecer uma concentração de proteína adequada para pronunciar um sucesso maior no sentido de manutenção da massa muscular e assegurar uma condição física, né, e de condicionamento melhor. Todas as proteínas têm uma peculiaridade e saber encaixar elas nesse cenário seria de extrema importância em fases distintas da etapa de um lutador. A nível de pré-temporada, ele teria uma necessidade diferente a nível de acampamento de luta ou de semana da luta, né? E todas essas considerações vai fazer com que esse atleta, no final das contas, tenha um nível de massa muscular superior, né, e um consequente desempenho tanto nos seus treinamentos, né, como de recuperação e como na competição.